Olá, amigas e amigos, eu sou Marcelo Rosal, essa é mais uma aula de After Effects aqui no AVA. Na aula de hoje a gente vai fazer uma animação com tipografia. A animação que a gente vai fazer é essa daqui, que a gente vai usar o TrimPad como na aula passada, só que aplicado na tipografia dessa vez. Esse exercício é muito mais fácil, vocês possam imaginar. Basta saber usar o TrimPad da maneira convencional e usar a criatividade, beleza? Então vamos lá. Essa composição aqui eu vou usar como referência, assim como no outro exercício, que é a composição pronta. Vou criar uma composição nova. Clicando aqui. Mesma lenga-lenga de sempre, ou seja, Full HD, 5 segundos, fundo cinza. Ok. E vamos começar. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a palavra aba, que vai ser a nossa matriz, assim como na aula passada a gente tinha uma matriz, que era um vetor, dessa vez vai ser uma tipografia. E ela vai ter um comportamento distinto, vocês vão ver por quê. Então vou vir aqui no meu texto, vou clicar aqui, vou escrever AVA. Está muito pequeno, está amarelo, e eu vou fazer as alterações de acordo com a minha necessidade aqui. Vou botar aqui mais ou menos nessa medida, 250 pixels, tá bom. Já está selecionado, vou pintar de branco. E vou deixar aqui por enquanto. Vou dar uma olhada aqui no parágrafo, ver que está centralizado, não tem problema. A âncora está aqui embaixo. Vou alinhar a âncora, porque isso aí me dá um pouco mais de segurança. E vou alinhar aqui, só que eu vou chegar um pouco mais para cima dessa vez, para poder ficar um pouco mais dramático. Então, vou botar aqui P de posição, vou dar uma arrastada aqui para cima, vai ficar mais ou menos por aqui, 420, tá bom. 420. Agora é o seguinte, para o nosso TrimPad funcionar, eu não posso usar esse tipo de camada texto convencional. Por quê? Porque o TrimPad a gente aciona por aqui. Só que, no caso do texto, tá vendo aqui, Animate? Lá no vetor eu tinha Add. Aqui não tem TrimPad, certo? Ou seja, as camadas têm comportamentos diferentes de acordo com as suas funções. Então o que eu vou fazer é transformar essa camada daqui numa camada de vetor. Como? Eu vou apertar e vou segurar o Ctrl. Vou clicar aqui em cima da camada com o Ctrl apertado e vou usar essa opção do menu, Create Shapes from Text. Né? Quem fala inglês sabe exatamente o que eu estou falando. Aqui, criar formas através do texto. Então, olha só, se eu clico aqui, eu tenho uma camada do tipo Shape Layer, que não é mais a minha camada do texto. O que ele faz é copiar o conteúdo da camada texto em uma camada nova, só que no formato Shape Layer, que já está com o nome aqui, Ava Outlines, beleza? Essa daqui foi automaticamente desabilitada, mas deixa ela aí, só a título de curiosidade. Agora, a gente pode vir aqui em Add, aí sim a gente tem o TrimPad, ou seja, quando é Shape Layer, as funções aqui desse menu são diferentes do texto. Então, TrimPad aqui, eu tenho agora as funções do A, do V e do A. Você vê que para cada letra eu tenho um vetor separado, mas o que eu vou usar mesmo é o TrimPad. Então, no nosso caso aqui, o TrimPad, por exemplo, nosso stroke é ausente. Então, eu primeiro vou assumir que o meu stroke é um stroke do tipo preenchido. Já entrou com a cor vermelha aqui, vou dar uma ampliada nele aqui, ó. Tá vendo? Quanto maior for o peso do stroke, maior é o número aqui em cima. Então eu vou colocar aqui, ó, vou botar, sei lá, 7 pixels. Pode ser, 7 é um número razoável. Vai ficar legível. E eu vou mudar a cor para laranja, como está lá no nosso exemplo. Então eu botei um laranja aqui, FF, 8F00. Vou botar ele mais avermelhado aqui. Aqui tá bom. Beleza? Agora eu tenho meu preenchimento branco. Eu tenho o meu stroke laranja. Só que eu não preciso de preenchimento por enquanto, então eu vou vir aqui em Fill e vou tirar o meu preenchimento, ou seja, Fill Options, ausência de preenchimento. Ok. Como eu já apliquei o TrimPad aqui, e vocês sabem como o TrimPad funciona, olha esse detalhe. Quando eu aciono o TrimPad nesse tipo de camada, que é derivada do texto, ele tem um comportamento por letra. Tá vendo aqui? Olha lá,
Então ele assumiu que aquele ponto superior ali é o ponto inicial e foi montando de acordo com o desenho da letra. Então se eu for animar, por exemplo, vamos lá, nesse quadro eu vou estar end 0 e start 0. Vou andar 20 aqui, end 100% e o start eu não animo porque eu não preciso. Então olha só como é que a coisa se monta de maneira simples, certo? Ainda tem outro detalhe interessante que a gente não viu, é que, tá vendo esse item Trim Multiple Shapes? Aqui está escrito Simultaneously. Se eu clico aqui e peço para que seja feito individually, ou seja, individualmente, ao invés de simultaneamente, ele vai fazer letra por letra, certo? Vai começar pela primeira letra aqui, olha lá. Eu estou fazendo individualmente, uma por uma. Aqui, olha lá que beleza. Certo? Então essa função Trim Multiple Shapes me permite esse tipo de opção. Fazer tudo de uma vez ou fazer um de cada vez. No nosso caso, a gente está fazendo um de cada vez. Beleza? Então eu vou colocar aqui F9. Como sempre, eu sempre uso F9. Acho que fica mais legal, apesar de dar pouca percepção aqui de tão rápido que tá. Então eu vou botar um pouco mais devagar aqui. Vou botar, opa, quero só esse quadro-chave aqui. Chegar para 1 segundo. Então, ele vai do quadro 10 ao quadro 10 e 1. Vai dar 1 segundo de montagem. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uma observada lá da nossa composição pronta. Tá vendo que tem várias camadas. Cada camada entra por vez. Eu tenho aqui uma defasagem de tempo entre uma camada e outra, mais ou menos uns 5 quadros. E eu tenho aqui a tipografia laranja. Eu tenho aqui por trás a tipografia vermelha. Dá para notar aqui que o vermelho é uma cópia do laranja, só que com outro tempo? Ou seja, esse aqui é o laranja, esse aqui é o vermelho. Então, voltando para a nossa composição aqui do nosso trabalho, vou dar um zoom aqui e vou dobrar essa camada, Command D, certo? Então essa daqui vai ser a camada de cima. A camada de baixo, eu vou primeiro aumentar o stroke de forma significativa, até os miolos das letras sumirem. Miolo de letra, para quem não sabe, esse buraco que tem aqui no ar. Então eu tenho agora duas, certo? A de baixo eu vou mudar de cor. Vou botar vermelho. Esse vermelho, esse vermelho. Então agora eu tenho duas vezes, tá vendo? Na camada de cima, o stroke está muito fino. Então eu vou dar uma ampliada no stroke. Olha lá, vai ficar mais pesado, vai ficar mais legal. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que esta camada, depois da camada vermelha. Então olha só, vai começar a vir um e depois vai começar a vir outro. Tá vendo aqui? Então o vermelho funciona de calço, entra primeiro para o laranja entrar depois e fazer a montagem aqui das duas letras. E o que eu fiz ainda aqui foi trabalhar com escala. Por exemplo, aqui no início eu tenho escala 100% e no final botar a escala aqui de 110%. Então já cresceu um pouquinho. Esse daqui também. Vou botar aqui escala, vai iniciar em 100% até chegar aqui em 110%. Beleza? Para não ter muita disparidade. Ou então aqui, ó, esse de cima, vou botar 120%. Ele vai aumentar um pouquinho mais, ficou demais. Tem que ser 115. Vai ter uma leve diferença entre o vermelho e o laranja. Vai dar para ver nas bordas principalmente. Beleza, então eu tenho meus dois elementos iniciais aqui. Minha animação já está montada. Agora eu vou começar a fazer os elementos complementares, que são os elementos cinzentos que tem aqui por trás, tá vendo? Que, por incrível que pareça, são os mesmos elementos que a gente fez para a tipografia. Então eu vou vir aqui esse Command D e vou jogar ele para baixo, certo? Isso daqui eu vou mudar de cor. Botar Aqua. Então eu tenho esses azuis, que são a tipografia propriamente dita, e vou ter esses aqui Aqua. Esse daqui, como já está animado, a gente não tem muito se preocupar. A diferença é o seguinte, o meu stroke aqui, primeiro, ele vai ser
descomunalmente maior, certo? Então, ele vai ter a mesma configuração, mas olha lá. Como ele é gigante, ele tem essas variações aqui, porque os traços estão se sobrepondo acima de tudo. E aí eu vou botar aqui na cor que eu quero, botar aqui esse cinza aqui mais clarinho. Beleza, eu tenho agora elementos distintos feitos a partir de um mesmo conteúdo. Agora eu vou dar uma rotacionada nesse elemento daqui. Vou apertar aqui R e botar 90 graus. Opa! Aí ele vai ter outra configuração visual, tá vendo aqui? Tá um pouco diferente do nosso anterior, do exemplo, porque eu estou usando parâmetros diferentes, ou seja, medidas de stroke diferentes. Mas dá para entender que eu estou a partir de um fazendo outro elemento e eu vou ter uma sequência desses elementos até ter uma composição bastante rica. Aqui, ó, posso criar mais um. Esse daqui, em cima desse daqui, vai ter um stroke mais escuro e vai ter um stroke menor. E eu vou tirar a rotação dele, botar 0 graus. Aí a gente vai ter, olha só, agora dois elementos. Por conta do tamanho, ele tem variação diferente. Se a gente desincronizar, vai ficar melhor ainda. Quer ver? Vou pegar essas duas camadas daqui, vou dar U. Vou pegar esses quadros-chave daqui, ó, porque se eu empurrar as camadas vai ser problemático. Vou selecionar essas três camadas aqui e vou empurrar, que é diferente do que a gente fez anteriormente. Lembra que a gente fazia aqui, ó, menor a menor, menor a maior? Tá vendo aqui? O negócio aqui é, se eu empurro, vocês estão vendo que os quadros-chave não vão? Agora, se eu clico em cima da camada, clico, seguro e empurro, é como se eu estivesse levando todas as informações da camada. Então, se eu pego essas três aqui, chego para cá, essas duas daqui, eu chego elas para cá, essa daqui para cá, eu vou ter uma desincronia ainda maior, que vai promover ainda um aspecto gráfico mais interessante. Beleza? Então, a gente está fazendo um procedimento a partir do original. O original foi a tipografia, depois foi convertida para Ava Outlines, quer dizer, o nosso original está aqui. A partir da tipografia eu converti para o Ava, apliquei o TrimPad, fiz a animação, depois eu fui copiando, exclusivamente copiando, e colando novas camadas e alterando o parâmetro stroke. Agora eu vou começar a organizar aqui meus quadros-chave, porque eu ainda posso botar mais uma. Botar mais uma aqui. Vou chegar essas aqui para cá. Vou pegar essa daqui, vou dar Command D. Essa de baixo aqui eu vou chegar para cá. Vou ampliar mais ainda o stroke. Olha lá. Esse aqui do fundo eu vou botar branco. E eu vou alterar a rotação também. Aperta R, onde está 90 aqui, vou botar 180 graus. E aí a gente vai ter outro formato de montagem, olha lá. Tá vendo aqui? Que pode funcionar como um bom elemento gráfico, elemento complementar. Esse daqui de cima, por exemplo, eu vou dar uma corrigida. Tá vendo que tem esses caquinhos aqui? Se eu reduzir o tamanho, olha lá, eu resolvo o problema do caquinho. E aqui ficou até interessante, porque na sorte, um elemento geométrico formado pela palavra aqui, como é igual a esse, deu tamanho emoldurada, olha lá. Tá aí nosso exercício. O que eu não fiz agora que eu esqueci foi fazer a desmontagem. Então eu vou apertar U aqui e vou observar o seguinte. Está vendo aqui o end? Vou fazer um negócio aqui bem rápido. Vocês vão entender esse protocolo aqui de alteração. Command C, copia, Command D, cola. Tá vendo aqui? O problema é que é o seguinte, é uma cópia. Então esse aqui é end 0 até end 100. Aqui ele vai voltar para o lugar. Ó. Se eu andar para cá, ele vai de end 100 para end 0. Então eu vou inverter essas camadas. Vou pegar esse quadro-chave daqui, vou botar aqui. Porque eu tenho certeza, porque foi eu mesmo que fiz, que esse elemento daqui é idêntico a esse, porque eu inverti.
Então, vou fazer de novo aqui, ó. Selecionei essas duas, botei no ponto mais ou menos que eu quero, digamos que é aqui, depois eu corrijo. Ctrl V, copiei, Ctrl C ou Command C, inverti a posição do último quadro-chave para ficar igual ao procedimento anterior, só que invertido. Aqui é a mesma coisa, Command C, vou vir para cá, Command V, pego esse cara daqui e chego para cá. Que isso daqui, amigos, é uma alternativa à seguinte proposta. Se eu selecionar esses dois aqui e der Command C e Command V, se eu apertar o Ctrl, lembra do Ctrl? Que eu podia transformar esse quadro-chave aqui em Easy. Se eu clicar aqui, eu abro a janela. Dentro do mesmo Keyframe Assistant, está vendo aqui Time Reverse Keyframes? O Time Reverse Keyframes vai pegar aqueles dois quadros-chave selecionados, estão aqui azuis, e vai inverter a posição, ou seja, vai trocar eles de lado. Só que eu particularmente faço mais rápido fazendo essa alteração manual. Vamos lá, uma aqui, Command C, Command V, trouxe para cá, corrigiu para cá. Eu acho mais rápido do que ficar acionando aquela janela, mas cada um, seu cada um, existem opções para todos nós. Isso eu não quero dizer que está certo e errado. Agora sim, já desmontou meu conteúdo. Vou dar um preview aqui. Olha lá. Montou. E desmontou. Apareceram essas cruzinhas aí, repetindo, foi porque nossos parâmetros aqui de medida de stroke foram diferentes do anterior, mas também continua sendo válido porque dá um aspecto gráfico interessante, fica enriquecido, fica uma coisa moderninha. Beleza? Então, esse é mais um exercício do AVA. Eu sou Marcelo Rosauro, um abraço e até logo.